Amém. Bom dia. É um prazer estar aqui. Confesso que dessa vez com muito temor, como das outras vezes, mas bem mais temeroso quanto ao tema que foi passado, né? E é uma bênção, né? Tudo isso que o Senhor está fazendo em nosso meio. Queria compartilhar algo rapidinho, só quanto a isso que o Rei falou também, para complementar. Quanto à santidade, eu ainda não sou pai e creio que a missão de pai é muito difícil, né? Mas algo que eu compartilhei com os jovens na última reunião que eu estive, de jovens, foi que a santidade ela não tem um fim em si próprio. A frase que eu ouvi, que a santidade ela não tem um fim em si próprio, e aí eu fiquei assim, mas o que é isso? Mas a santidade ela tem um objetivo, né? Também, eu não sou só santo para ser santo, mas eu sou santo para ser parecido com o Senhor e para ser mais íntimo dele. Então a santidade ela também é como uma ponte. Ela é uma ponte e cada passo que eu dou de santidade, né, que eu me privo de algo do mundo, porque isso não é para mim, porque eu sou santo e essa não é a vontade do Senhor. Eu dou um passo nessa ponte para me achegar ao Senhor e eu fico mais parecido com Ele, mais íntimo com o Senhor. Então a santidade ela não é só eu me proteger de todos os pecados, mas a santidade é eu trazer a presença do Senhor e ser cada dia mais íntimo, mais parecido, né, caminhando para o Senhor e ser transformado. Isso é a santidade, é viver em santidade. Por isso que o Senhor fala, né, sede santos como eu sou santo. Né, Jesus, ele não, a preocupação dele não era vencer o pecado, mas ele sabia quem ele era, né, a missão dele aqui na terra, né, fazia a vontade do Pai. Nós vemos a vida de Jesus, né, a santidade, ele é santo, é o maior elogio, o que define Jesus é a sua santidade, ele ser santo, né? Então a santidade ela é isso, ela é passos que nós damos para sermos mais íntimos, é uma caminhada que nós traçamos para ser mais parecidos com Deus. Amém? Eu queria falar aqui do tema, né, do serviço, ministério e serviço, e também mutualidades, mandamentos negativos. Começar hoje com não julgar uns aos outros, né? Mas antes eu queria abrir lá em Romanos 12, 4, a gente abrir junto. Amém. Eu vou ler aqui. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria, né? Esses são os dons do Pai, né? As funções do Pai para o corpo, para a igreja. E o dessa semana que nós vamos meditar é ministério, e ministério é serviço. E todos nós temos um ministério, né? Porque todos nós servimos. Estudando um pouquinho a fundo sobre essa palavra, ela está ligada a sacerdócio também, porque aqueles que ministravam, que serviam, né, a gente vê muito isso no Velho Testamento, eles ministravam a mesa, né, serviam a Deus, e nós também somos sacerdotes, né, porque a palavra fala, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos sacerdotes,
então todos nós temos um ministério e todos nós podemos servir, porque nós somos participantes desse corpo, né? Então a gente não tem que se sentir às vezes menor, ou eu não posso servir, eu não posso fazer, mas todos nós somos sacerdotes, todos nós servimos, todos temos um ministério, né? Para confirmar isso, tem um texto que eu acho muito interessante, né, que é 1 Coríntios 12, 13, que ele fala assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então, aqui fala bem específico isso, né? A todos nós foi dado de beber desse Espírito. Quando nós fomos batizados nesse Espírito, também fomos batizados no corpo, a palavra é clara. Então, todos nós somos participantes desse corpo, que não tem só um membro, que não tem só um serviço, não tem só um dom, mas tem vários dons, tem uma diversidade, né? Então todos nós servimos, todos nós somos sacerdotes, podemos exercer um serviço no meio da congregação, não é deixar só para algumas pessoas específicas, ou às vezes se sentir um pouquinho mais, né, inferior, não é assim que funciona, mas o Senhor opera em todos nós, amém? Agora eu queria entrar aqui na mutualidade de mandamentos negativos. Confesso que eu fiquei bem temeroso quanto a esse tema, porque é muito importante e é muito sério também, que é não julgar uns aos outros, né? Dentro das mutualidades nós vemos mandamentos para a gente praticar como corpo, para fortalecermos uns aos outros, para servirmos uns aos outros em amor, e esses mandamentos negativos, eles têm que ser obedecidos para não ser praticados, né? Estudando um pouquinho sobre isso, que a gente recebeu do Rogério e do Irã, esses mandamentos negativos, quando eles acontecem no meio do corpo, eles são como um vírus. Foi a melhor definição que teve. Porque quando ele entra no corpo, né, por meio do julgamento, ou falar mal, né, ou ofender o irmão, ele só traz enfermidades e dores, não tem nenhum benefício. É como um vírus que entra sutil, mas a finalidade é destruir a comunhão. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado, porque se nós deixamos esse vírus entrar, o corpo sofre. E se o corpo sofre, nós sofremos juntos, né? E o antibiótico para esse vírus, para que o corpo não sofra, é bem simples. É não falar mal do irmão. É não falar mal uns dos outros, né? Quem quiser depois ler lá o capítulo de Tiago 5, se eu não me engano. Tiago 5, ele vai falar muito, mas muito, sobre um órgão nosso que eu lembro que, acho que foi o Beto até que falou aqui, que é sobre a língua, né? A palavra, ela diz que quem sabe segurar a língua, quem refreia a língua, consegue refrear o corpo inteiro. A palavra ela refere a língua como o que desfere fogo, né? Então, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado quando estamos juntos, para não falar mal uns dos outros, para não ofendermos uns aos outros, porque se esse vírus entra, ele é para destruir o corpo. Tiago 3, isso, Dudu, obrigado. Tiago 3, vai falar muito sobre isso, sobre esse órgão que é perigosíssimo, né? Se os irmãos puderem ler lá depois,
é a palavra, não é eu. A palavra vai te edificar, o Senhor vai mostrar para você, né? Então, o antibiótico para esse vírus, para que entra no corpo, que a finalidade é destruir a comunhão, é não falar mal uns dos outros. Nós não podemos falar mal uns dos outros. E se deter um pouquinho mais no julgar uns aos outros, eu queria ler lá em Tiago 4:11. Vamos abrir juntos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Né, a palavra ela é bem clara aqui, ainda faz uma pergunta, né? Quem somos nós? Eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa palavra juiz, no sentido do grego, ela é krinon, não sei se é a forma certa da pronúncia, mas o que significa juiz? Essa palavra ela está ligada a decidir, separar, condenar e estabelecer. Né? Então a palavra ela é bem clara, que nós não somos juízes e nós não podemos julgar o nosso irmão, porque quando eu julgo o meu irmão, exemplo, quando eu julgo o Dudu, eu não tenho essa autoridade de condenar o Dudu, de estabelecer algo, né? Ou de separar ele de algo. Eu não tenho essa autoridade de julgar e não tenho esse direito de julgar o meu irmão. A palavra ela é bem clara quando fala isso, porque o justo juiz, o reto juiz é o Senhor. E eu queria ler mais um texto, para a gente entender bem isso. 2 textos, na verdade, Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. E mais um texto é Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a mesma medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então a palavra ela é bem séria e bem direta quanto a isso, né? Quanto ao julgamento, de nós não julgarmos uns aos outros, porque quando nós julgamos uns aos outros, nós tomamos posição de juiz sobre alguém e queremos estabelecer algo, né? A gente vai ver 2 motivos de julgamento e 2 exemplos na palavra que houve julgamento. E quando nós tomamos essa posição de juiz, nós estabelecemos algo sobre alguém, no que nós pensamos ou no que nós achamos, não é certo. Porque aí nós vamos olhar segundo os nossos olhos e tomar a decisão segundo a nossa natureza. Né? Eu queria até pular para os exemplos que fala que nós erramos muitas vezes porque julgamos sem o conhecimento de causa. Nós queremos julgar ou estabelecer algo sobre alguém, mas nós não conhecemos a causa, nós não conhecemos o que está acontecendo.
E o segundo é que nós temos 2 pesos e 2 medidas muitas vezes. Nós julgamos, né, vou dar um exemplo aqui. O Dudu, ele erra. Quando o Dudu erra, eu falo, poxa, Dudu, você errou de novo, né, cara? Ele errou de novo. Nossa, mas está errando por causa disso aqui. Né? Não faz isso, não consegue agir certo. Né? Eu já tenho uma sentença para ele. Mas quando eu erro no mesmo erro, eu muitas vezes encontro um motivo para mim mesmo, por ter errado naquilo. E aí consigo acobertar o meu erro ou justificar. É 2 pesos e 2 medidas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com o julgamento. Porque quando nós entramos nesse campo de julgar, nós tomamos o lugar do juiz, do justo juiz, e nós queremos estabelecer algo sobre alguém. Eu queria dar 2 exemplos sobre isso. Um está lá em 1 Samuel 16, 2. Aqui é quando o Senhor envia Samuel para ungir Davi, né, um exemplo de julgamento. Não é um exemplo tão negativo, mas nós vamos ver na palavra que Samuel ele tem um julgamento aqui. Né, eu vou ler a partir do 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito, e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos e o convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É um exemplo de julgamento aqui, porque quando Samuel ele vai, né, ali numa missão do Senhor para estabelecer um novo rei, para ungir o rei, e ele vai, ele vê aquele, imagino que Eliabe, né, aquele homem forte, alto, entrando, e aí ele bate o olho nele e fala: acho que aquele ali não tem conversa, aquele ali é forte, está no jeito para ser um baita de um rei, né? E o Senhor logo, o justo juiz logo vem e fala com Samuel: mas Samuel, não é assim, né? Eu não vejo segundo o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, né? Nós muitas vezes vemos e julgamos o interior, porque nós não temos essa capacidade de julgar ou de acessar o coração de uma pessoa, porque o Senhor, na própria palavra, Ele mesmo fala que Ele sonda e esquadrinha, né? Ele conhece. Então não está na nossa capacidade ou no nosso direito de olhar para uma pessoa assim e falar: não, né? Eu já vi muitos exemplos de pessoas que falam, quando entra uma pessoa, ou quando conheço 2 amigos, né, e fala: cara, a primeira vez eu nunca fui com a cara dessa pessoa. Mas parece que quando você vê a pessoa entrando, você fala: vixe, essa daí não vou ser amigo nunca, só pelo jeito dela que eu vi aí, o jeito dela andar. Mas é um julgamento que a gente faz, né, pelo jeito ou por alguma coisa que a pessoa falou, mas aí
Depois, quando você conhece e se relaciona com a pessoa, aí viram melhores amigos, né? A mesma coisa aqui com Samuel, ele vê Eliabe entrando e fala, acho que ele ali é o rei, né? Mas o Senhor logo fala com ele e fala, Samuel, eu não vejo segundo o homem, não vejo o que você vê, o exterior, né? Trazendo, por exemplo, de hoje, a gente não vê carro, não vê casa, não vê roupa, não, eu vejo o coração, né? E aí o Senhor Samuel ungiu Davi ali, e olha o rei que Davi se tornou depois, um homem segundo o coração de Deus, porque Deus olhou primeiramente o coração, ele sabia, conhecia quem era Davi, né? E um outro exemplo sobre 2 pesos e 2 medidas, também com Davi, que acontece mais à frente, está lá em 2 Samuel 12:7, convido vocês para abrir comigo lá. Acredito que muitos conhecem essa história, né, de Davi com Batseba, né, Urias, o homem que ele colocou Davi, resumindo, Davi viu Batseba, achou ela uma mulher muito bonita, aí se deitou com ela, ela acabou engravidando, e depois ele coloca o Urias propositalmente na linha de frente de batalha, né, para que ele fosse morto. Ou seja, a ação de Davi ali não foi nada justa, né? Ele colocou o homem propositalmente na linha de frente de batalha para que ele morresse, né? E aí o Senhor manda o profeta Natã falar com Davi sobre essa ação dele, né? De colocar propositalmente Urias na linha de frente de batalha para que ele fosse morto. E no versículo 7... fala, então Natã disse a Davi, vamos ler a partir do 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi, Natã foi falar com Davi e lhe disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha, que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua mesa e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pagar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi, esse homem é você, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí ele continua. Então interessante que Davi ele erra ali, né? Mas Deus envia o profeta Natã para falar de Davi, só que ele fala para Davi fazendo uma história, né? Uma analogia. E aí quando Davi escuta aquela situação, né, ele já sentencia ali, ele fala o que devia acontecer, que um julgamento certo, né? Mas aí quando Natã fala, esse homem é você, e depois Davi se arrepende. Mas muitas vezes nós erramos assim, né? Quando nós vemos uma causa, foi o exemplo que eu dei com o Dudu aqui, às vezes o Dudu pode errar e eu posso sentenciar ele de uma forma rigorosa, né, no meu julgamento, ou naquilo que eu acho certo, ou no meu padrão, mas quando acontece comigo, quando eu erro, eu posso me esconder ou dar motivos, né, mas não é assim. Nós não devemos julgar segundo o nosso padrão, né, mas a justiça do Senhor.
E quando nós julgamos ou quando nós agimos assim uns com os outros, com 2 pesos e 2 medidas, nós podemos ser rigorosos ou sentenciarmos nós mesmos sem motivo, né? Mas isso não é o nosso campo. Porque a gente não precisa ficar buscando erros uns nos outros ou julgar uns aos outros para conhecermos, né? O Senhor fala que para nós conhecermos o nosso irmão ou o corpo, nós olhamos para uma árvore, né? Que lá está escrito em Mateus, né? E conhecerão a árvore pelos seus frutos, né? Não precisa. Vamos abrir lá para ficar mais fácil. Está lá em Mateus 7 mesmo, do Sermão do Monte. Mateus 7,16, fala bem assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons, né? Então assim nós conhecemos uns aos outros, né? Pelos frutos. Nós não precisamos julgar, nós não precisamos estabelecer ou, né, sentenciar ninguém ou condenar ninguém. Esse não é o nosso campo, né? Nessas águas a gente não navega, isso pertence ao Senhor, onde sondar o coração, onde decidir, né? Porque, só trazendo um exemplo, para a gente conhecer uma árvore ou saber se ela é saudável, a gente não precisa, né, com uma furadeira, sei lá, abrir a árvore e olhar o coração dela. Não, a gente vê os frutos. E olhando esses frutos, a gente vê que é uma árvore saudável, porque ela dá frutos, né? Então nós não precisamos sondar nada do coração, ou estabelecer ou julgar alguém, mas assim nós conhecemos nossos irmãos. E tomar muito cuidado com os julgamentos que fazemos, tanto do exterior, né, da pessoa, né, quando vemos, ou estabelecer algo e já julgar alguém, e também com os 2 pesos e 2 medidas, em ser mais rigoroso com o meu irmão, ou ser mais rígido com o meu irmão e comigo mesmo, né, eu me proteger ou me autodefender. Essa não é a nossa posição de julgarmos ou de estabelecer nada, né, com o nosso padrão sobre alguém. Amém? Eu queria ler um exemplo também da própria palavra, no Novo Testamento, de que houve um julgamento, né? Para a gente entender melhor, vamos abrir lá em Atos 11. Amém. Aqui, Pedro estava numa missão, só para explicar um pouco o contexto. Pedro, foi quando ele teve a visão do lençol descendo com os alimentos, e um anjo aparece para Cornélio e manda chamar Simão, né, para ir à sua casa. Cornélio é um homem muito temente, e Pedro, ele volta dessa missão, ou seja, para um homem muito zeloso com a lei, foi ter com os gentios, né, mas lá houve um grande mover, um batismo no Espírito Santo, e ali começou as portas do Evangelho serem abertas para os gentios, né? Imagina, um homem que era da lei, muito zeloso das tradições, foi ter com os gentios, né, e aí quando ele chega, ele volta dessa missão, o 11, a partir do versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém,
os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos, comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí ele conta tudo o que aconteceu, a visão que ele teve dos alimentos, que tudo era puro, que o anjo apareceu para Cornélio, e Cornélio foi lá e mandou chamar um homem chamado Simão, e lá houve um batismo no Espírito Santo na casa de Cornélio e os seus familiares que estavam lá, mas aqui a palavra fala, os homens de Jerusalém, eles chegaram e já indagaram Pedro, mas você, homem zeloso pela lei, o que foi ter com os gentios, sentar com os gentios, E aí quando Pedro dá toda essa explicação, essa exposição por ordem, ele fala, no último versículo, pulando lá para o 18, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida, Depois eles glorificaram ao Senhor, mas não posso dizer, em primeira instância, em primeiro momento ali houve um julgamento. Já acredito que a gente fica imaginando naquela época, imaginando em casa, os homens muito zelosos pela lei, já parando Pedro assim, e falando com ele, porque imagina, homens zelosos pela lei, pela tradição judaica, e os gentios não se batiam muito, e aí Pedro, referência do Senhor, a rocha, vai e leva esse evangelho para os gentios e depois volta e é questionado ali, mas depois dele fazer toda essa explicação, acredito que com muita calma, cheio do Espírito Santo, essa exposição, eles depois glorificam ao Senhor e vê a obra que o Senhor fez, mas imaginando, se tivesse acontecido primeiro uma pergunta, um diálogo entre eles, acredito que não haveria tido esse embate. Houve um julgamento, um questionamento ali em primeira ordem, E muitas vezes pode acontecer isso conosco, O Senhor está trabalhando em uma situação ou em uma de nossas vidas, mas nós não enxergarmos de primeira e querermos questionar, ou querermos julgar ou estabelecer algo sobre a vida de alguém, mas não é assim. Nós temos que entender mesmo, buscar no Espírito, ouvir o irmão, conversar e não julgar de primeira, para ver o que o Senhor está fazendo, como Ele está trabalhando, porque o corpo é do Senhor, a forma que Ele trabalha, como Ele conduz, quem julga e estabelece é o Senhor, mas nós temos que ser como Pedro, cheio do Espírito Santo ali, com calma, sendo conduzido, e depois eles glorificaram ao Senhor, mas em primeira instância, acredito que já indagaram Pedro. Então, eu trouxe esses exemplos, que eu achei na palavra, para que nós possamos ver, o quão perigoso é o julgamento, Em todos eles houve uma correção do Senhor, o justo juiz intervindo e trazendo justiça, mas nós tomarmos esse cuidado de não julgar o nosso irmão no exterior ou naquilo que vemos, não usarmos de 2 pesos e 2 medidas, ou já querermos questionar naquilo que achamos, ou naquilo que vemos, que achamos que é certo, porque isso, infelizmente, é da natureza do homem, querer ter esse julgamento, querer questionar, querer estabelecer. Imagina, nós tomarmos esse lugar de Deus, e queremos condenar o nosso irmão, mas não é assim que a gente tem aprendido com as mutualidades, com o meu pai falou mesmo sobre o perdão, lembrando aquela parábola do credor, o credor ele não só perdoou, mas como ele estabeleceu ali, ele recebeu um perdão do rei sobre a dívida que ele tinha, que era grande, e aquele outro que devia ele falou, não vou te perdoar. Mas não é assim, nós não estabelecemos nada, mas nós amamos porque o Senhor nos amou, e nós servimos porque o Senhor foi servo de todos. Então o caminho, estava lembrando muito do cor lá em casa, o caminho ele é isso, ele é o amor, mas não é o julgamento, é o amor, é o receber, é o acolher,
é eu ouvir primeiro, cheio do Espírito, para depois o Senhor ele vai trazer uma direção, né? Porque creio que no nosso meio existem homens muito cheios do Espírito Santo, como lá em 1 Coríntios 6:1 vai falar que existem homens aptos no reino para julgar até as pequenas causas, porque a palavra fala que nós vamos julgar os anjos, né? Mas tudo isso é cheio do Espírito, é com uma condução do Senhor, né? É com muito temor no coração, mas não é em primeira instância estabelecer ou julgar alguém, ou condenar alguém. Isso, nós temos que tomar cuidado porque, né, trazendo para o começo, que a gente viu, é como um vírus que entra no corpo. Imagina, né, ficar mentalizando esses exemplos é até ruim, né? Mas eu estou aqui com mais pessoas e a gente se reúne e começa a falar mal do irmão, ou começa a julgar um irmão. Eu posso influenciar outras pessoas no meu julgamento, e assim eu também plantar julgamento no corpo para que outros julguem o irmão. Imagina que situação ruim, né? Ao invés de nós estarmos edificando uns aos outros, de nós estarmos em comunhão para edificar, para abençoar, nós estamos plantando, né, cooperando com esse vírus e julgando. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com como procedemos, com guardar o nosso coração. Não devemos, não podemos, esse lugar pertence ao Senhor, porque Ele sonda os corações, Ele pode sim julgar o motivo, a intenção do coração. Nós não podemos, nós julgamos, como lá em 1 Coríntios fala, esses homens aptos do Senhor e cheios do Espírito Santo, que julgam o corpo, eles são cheios do Espírito, né? Eles trazem a sentença do Espírito Santo, julgam o corpo, mas nós não conhecemos a intenção do coração de uma pessoa. Nós não podemos, nós não estamos dentro. O que nós vemos é aquilo que Mateus fala, né? Com os frutos vocês conhecerão a árvore. Eu posso saber como o meu irmão está, né, com os frutos que ele dá, mas eu não posso julgar o seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, eu consigo ter indícios, evidências. A palavra fala de evidências. Eu consigo saber como o meu irmão está, se ele está bem na fé, se ele está animado com uma conversa, com um diálogo, com uma comunhão. Eu sei se o meu irmão está desanimado, se ele está animado, com os frutos que ele tem dado, as conversas que ele tem, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas eu não posso nunca julgar ou estabelecer de primeira algo, e tomar muito cuidado para que isso não influencie outras pessoas, e divida o corpo ou a igreja. Eu estava em casa pensando sobre isso, e muito temeroso, né? Confesso, até mandei uma mensagem para o Beto, estava muito temeroso mesmo, ao falar quanto a isso, porque quando a gente estuda e vê que é algo sério, que às vezes acontece, mas que não deve acontecer. O que deve acontecer é nós amarmos uns aos outros, né? Porque até o que eu anotei aqui, voltar para Mateus 7, que é um exemplo, é um texto rico quanto a isso, Mateus 7 mesmo. 7:1 que nós lemos, eu queria ler ele todo de novo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire. Alô? Som. Obrigado. Amém. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar
o cisco do olho do seu irmão. Então a palavra ela é bem clara, que o Senhor condena a hipocrisia, mas também no finalzinho do texto ele fala, tire a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então não tem que haver um julgamento, mas no corpo há esse amor, e quando há esse amor, essa mutualidade, eu posso estar numa situação difícil e o Dudu chegar em mim em amor, sem julgamento, e falar, Kaique, vem aqui, deixa que eu tire essa trave do seu olho, deixa que eu tire esse cisco do seu olho, porque eu já tive uma trave no meu olho também, eu já passei por essa situação, mas eu expus diante do Senhor, e nós colocamos diante do Senhor, e o Senhor me curou, e hoje eu posso te ajudar com isso, e nós assim ajudando uns aos outros, porque eu estava pensando lá em casa, quando não há julgamento, e que não deve haver julgamento no corpo, então assim, naturalmente vai haver um amor, a confissão de pecados, e vai haver perdão, e com isso vai haver restauração, e o amor entre nós crescendo, a mutualidade, porque já não há essa diferença entre eu e o Dudu, porque eu sei que o Dudu tem Jesus, e que ele me ama, então eu vou com ele, Dudu, me ajuda nessa situação. Se você já teve um cisco, uma trave no seu olho, você pode me ajudar a tirar esse cisco. Não vai haver julgamento, mas vai haver amor, vai haver essa compaixão, esse perdoar, e eu vou confessar sem barreira nenhuma. Mas quando há esse julgamento, quando sonda esse vírus no corpo, aí o corpo está ferido, e aí só há enfermidade e ardores, mas o remédio para isso é nós não falarmos mal, é nós não julgarmos uns aos outros, e está no amor, em nós amarmos uns aos outros, porque quando nós amamos, aí nós somos pacientes, nós ouvimos, somos bondosos, nós não julgamos, mas primeiro ouvimos, nós não olharemos as aparências, mas nós entenderemos pelo Espírito a situação e o coração da pessoa, na situação que ela se encontra, para pelo Espírito Santo trazer a direção na vida da pessoa, em uma família. Então quando há esse julgamento, quando eu me coloco no lugar de juiz para estabelecer algo, ou para condenar alguém, aí eu estou tomando o lugar do Senhor, e vai dar errado. Mas quando nós nos submetemos à autoridade do Senhor, e nós ouvimos e servimos em amor, aí vai haver, não tem como não haver o perdão, a confissão, a restauração, em nós não termos barreiras nenhuma em se relacionarmos uns com os outros, não vai haver nenhum impedimento de falar, aquele irmão só me julga, ou só isso, ou só aquilo, não vai haver nem desculpas para isso, porque o que há entre nós é esse amor operando, e com isso a restauração, porque o corpo de Cristo é para que ele ande saudável, e para que ande saudável é uma cooperação de todos os membros, de todos nós, em amor uns pelos outros, em serviço uns pelos outros, não em julgamento ou falando mal para que impeça o corpo de crescer, infelizmente acontece isso, mas nós temos que nos submeter ao Senhor, e refrear a nossa língua, refrear o nosso corpo, tomar cuidado quando nós estamos juntos, as nossas conversas, com aquilo que falamos e expressamos, porque nós amamos uns aos outros, amém? Esse amor está sobre nós, e nós somos tomados por esse amor, então que nós possamos andar, nessa carga mesmo, e nessa intensidade, em cuidado, em responsabilidade uns pelos outros, eu vejo muito, aprendi muito isso com os irmãos, que a responsabilidade ela vem de resposta, então a responsabilidade que eu tenho sobre cada irmão aqui é a resposta que eu dou sobre cada irmão, como eu sirvo, como eu amo, como eu cuido, mas não como eu julgo, ou como eu falo mal. Mas isso não pode ter no nosso vocabulário, isso não pode estar no nosso meio, mas o que tem que haver em nosso meio é a comunhão fluindo de forma pura, de forma sem interrupção, fluindo a presença do Senhor, a comunhão, a alegria, sem ter aquele clima pesado,
né? Ou sem ter aquele, acontece alguma coisa, todo mundo fica de olho arregalado. Não, porque não há indiferença entre nós. Mas há um amor, há uma alegria, e quando surgem problemas, eles são resolvidos na direção do Espírito, e aí não fica problema, não fica mágoa, porque o corpo é do Senhor, amém? E Ele é o cabeça, e Ele supre todo esse corpo, e Ele é essa fonte inesgotável de amor, onde nós expressamos esse amor e esse cuidado uns pelos outros, sem barreiras, sem impedimento, porque a própria palavra fala, né? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então tudo que eu devo para cada um de vocês, vocês devem para mim, e nós devemos uns aos outros, é o amor. Então que nós possamos mesmo eliminar isso do nosso meio, esse julgamento, ou falar mal, né? Ou às vezes ajudarmos o nosso irmão quando estamos juntos. Não, irmão, não vamos falar disso agora, ou não vamos fazer isso, né? Mas mesmo sermos agentes do Senhor, do reino, em transmitir essa graça e esse amor. Nós temos isso, né? O rei falou aqui, nós somos embaixadores do reino, isso não é por acaso. Então o que carregamos não é algo simples, mas é a presença do Senhor, o reino do Senhor. E nós somos responsáveis por mostrar esse reino, por estabelecer esse reino aqui na terra, né? Como nós cantamos, né? Todos os tronos e governos e poderes, não é isso que define o reino dos céus, mas o que define como nós vivemos, como nós agimos, como a comunhão do corpo age, é o cabeça, que é Cristo, e nós como embaixadores, como membros, levamos esse corpo, esse fluir do Espírito Santo em nosso meio, amém? Então que possamos mesmo eliminar isso, né? Matar esse vírus com um antibiótico. Todos nós temos agora um antibiótico desse vírus, e plantarmos o amor em nosso meio, que já há, amém? E só cooperarmos com isso, com esse crescimento do Senhor, aleluia. Então, era isso que eu tinha para falar. Toda vez é bem rapidinho, né? Graças a Deus, consigo falar tudo rápido. Amém.